Muito bem. Desenvolvimento da força e da virtude da coragem. A virtude da coragem tem lugar no momento em que o indivíduo liberta-se da proteção familiar, da segurança do lar, atravessando os diferentes períodos da adolescência e entrando na fase adulta, tendo que assumir responsabilidades. Olha que interessante. Tendo que assumir responsabilidades. Aí ele vai desenvolver a virtude da coragem. Eu, particularmente, eu vivi essa experiência ipsis literis, como está escrito aqui. Vou citar já. Quando eu tinha, você vê, na adolescência entrando na fase adulta, exatamente nesta fase minha de adolescência, quando eu estava entrando na fase adulta, eu me casei, me preparei para me casar. A minha preparação foi como eu saí de casa a contragosto dos meus pais, que meu pai é descendência italiana e ele queria manter, né? Queria manter os filhos, mas não dava mais. Eu já estava querendo casar, não dava para arrumar uma companheira e pôr dentro de casa, não ia dar certo, né? Então eu quis ir embora para São Paulo. A ilusão de ir para São Paulo fazer a vida com 20 anos de idade, entende? 20 anos de idade. Tinha acabado de sair do tiro de guerra, né? E foi feito. Fui para São Paulo, vivi 2 anos lá, guardei dinheiro, casei, entende? E retornamos para São Paulo. Nesse período foi quando eu assumi, criei coragem para assumir responsabilidade. Qual seria essa tal responsabilidade, Francisco? Manter a casa. Tirei a minha esposa de um lar aquecido e harmonioso e coloquei no lar que nós constituímos, que estava ainda em fase de desenvolvimento. Entende? Ainda não tinha estrutura, né? Estava formando a estrutura. Então, eu tive a coragem de assumir a responsabilidade, da esposa, assumir a responsabilidade de mantê-la, de cuidar dela, né? E assim por diante. Então, eu saí da proteção familiar, saí da proteção dos meus pais e assumi a responsabilidade perante a minha vida e perante a vida da minha esposa, né? Nesse período, é inevitável a aquisição da autoconsciência, que deflui dos tentames contínuos para a identificação da própria realidade, para a conquista do self, abandonando os artifícios e mecanismos de fuga da responsabilidade, de modo a suportar os enfrentamentos que se impõem necessários. É claro que nesta idade eu nem sabia nada desses aspectos psicológicos. Foi tudo, como diz o ditado, na raça, né? Foram conquistas se sucedendo naturalmente. O desenvolvimento biológico nem sempre se faz acompanhar pelo crescimento psicológico, porquanto muitas áreas da emoção permanecem dependentes das criaturas anteriores, do protecionismo recebido na família, dos pais e dos mais velhos que procuraram poupar das adversidades, dos conflitos, das lutas, da evolução, o jovem em crescimento. Isso é fato, porque como eu sou gêmeo, isso só foi acontecer com meu irmão depois de 3, 4 anos de passados.
foi quando meu irmão começou a assumir essa responsabilidade. A coragem apresenta-se nesse momento equipando o ser em busca da realização pessoal mediante a seleção de valores de que se deve munir para seguir no rumo das metas que elegerá na sucessão do tempo. Atado a imposições sociais, educacionais, tradicionais, não raro perde-se em conflitos desnecessários, gerando comportamentos de medo e ansiedade e de insegurança que se tornam verdadeiras cadeias retentivas na retaguarda. Graças a Deus eu não tive esse tipo de prisão, porque eu era muito destemido e muito corajoso. Eu enfrentava definitivamente a dificuldade, não tinha medo. A autoconsciência ajuda a compreender que isso eu não tinha medo, tudo por causa do instinto, não era por uma consciência, não. Entende? Era tudo por instinto, né? Era o ego predominando no trabalho de sobrevivência, né? A autoconsciência ajuda a compreender que se torna necessário discernir para acertar, insistir para lograr êxito, trabalhar com afinco nos propósitos escolhidos, dispondo-se a errar e repetir a experiência, a perder a ingenuidade para adquirir a maturidade, a vivenciar decepções que nascem nas ilusões para compreender a realidade, mantendo a coragem de não desanimar, nem desistir, entregando-se à autocompaixão ou à depressão. Graças a Deus, eu não passei por perto disso. Na minha época, isso há bons anos atrás, eu tive o respaldo da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que eu morava perto, na Rua Maria Paula, em São Paulo. Então eu ia lá nas sessões tomar passe, nos estudos eu estava presente. O desenvolvimento animal ocorre através de períodos sucessivos, tais como infância, adolescência, juventude, idade adulta, velhice e a morte. Todas essas etapas fazem parte do esquema biológico normal e natural do processo vital. Passa-se de um para outro estágio biologicamente, mas nem sempre com o amadurecimento psicológico correspondente, que deveria acompanhar a nova aquisição, por isso mesmo facultando que se instalem inquietações e desalentos que se podem tornar patológicos. Graças a Deus, eu me passei livre desses processos, entende? O ser humano possui reservas de força vital O ser humano possui reservas de força moral quase inconcebíveis, desde que estimuladas pelas ocorrências decisões e aos labores contínuos. A aparência em que se transita nem sempre revela o grau de moralidade pessoal e de valor espiritual de que se é portador. Por isso mesmo, a coragem é o estímulo para que desabrochem os valores que dignificam e produzem a autorrealização. A coragem pode assumir também outro delicado e sutil aspecto no comportamento humano, qual seja criar, oferecendo beleza através da arte, da cultura, da religião, da bondade e da solidariedade. Vivendo-se
numa sociedade que se caracteriza pelo isolacionismo, pelo egoísmo, que prefere o interesse imediato, a troca de favores, é natural que alguém rompa o condicionamento e tenha a coragem de ser diferente, desenvolvendo o gênio criativo e o sentimento de compaixão pela ignorância, solidarizando-se com a vida e com todos os seres sencientes. Quando falta essa virtude no indivíduo, que parece haver-se cansado de trabalhar em favor dos ideais e da construção do grupo social, melhor pode-se considerar que essa conduta se firma numa acomodação covarde ante os impositivos do progresso. Coragem de lutar não espera compensação de qualquer natureza. Mesmo quando a morte do corpo se aproxima, o homem e a mulher de coragem prosseguem na sua faina de oferecer exemplos e contribuições que felicitam aqueles que vêm na retaguarda e avançam confiantes na contribuição daqueles que os precedem pelos caminhos da inteligência e do sentimento. Coragem é mais que destemor ante perigos, é a conquista da autoconsciência que faculta segurança nas possibilidades e nos meios valiosos de prosseguir na conquista de si mesmo. É muito bonito, não é verdade? Vamos treinar ter coragem. Nós não nascemos corajosos, mas nós desenvolvemos a coragem de grupo. Voltaremos.